Olá para todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria nas quartas-feiras estarmos aqui apresentando autores através da revista Etc. Literatura e Arte. E hoje a gente tem uma conversa com uma pessoa que eu tenho grande também admiração pela escrita dele, o Pedro Miguel Santos. Conheci o Pedro há pouco tempo, mas a forma dele se expressar através da poesia também me chamou bastante atenção. E o Pedro não só tem esse livro que a gente vai apresentar hoje, mas como tem outros livros também. Só que antes disso, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho dele, se apresentasse, falasse sobre a obra dele, e antes da gente começar as nossas perguntas e o nosso bate-papo. Pedro, é uma alegria estar junto com você nessa jornada. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Eu prossigo a apresentar a minha obra. Ora bem, eu posso dizer que a minha obra começou apesar de não, fisicamente não estar presente comigo, com os meus 8, 9 anos. Quando comecei a escrever ficção científica, escrevi contos de ficção científica, sempre tive aquele bichinho. Então passou-se a adolescência e comecei a interessar-me por letras de músicas e escrever letras de músicas, até que entrei para o rock and roll e comecei a ter o meu caderninho preto. Vamos no ano de 1997. Entretanto, o tempo foi passando, pouco fui escrevendo, até que houve uma altura por volta de 2000, 2001, 2002, aliás, comecei a ter ideias quem sabe publicar um livro, quem sabe reunir um conjunto de poemas e publicar um livro. Tive algumas vicissitudes, de facto, alguns poemas eram dedicados a uma determinada miúda que me levou um caderno com quase 100 poemas, então foi um revés. Então, passo a apresentar o meu primeiro livro, que saiu em 8 de dezembro de 2016, foi prensado em novembro de 2016, portanto já tem 8 anos. Não sei se queres que leia já alguma coisa dele. Pode ler, Pedro. Vou ler um poema que se chama Eterno. Foi o livro possível na altura, mas assim, eterno. Quero eternizar a tua memória nas páginas da minha lembrança. Anciã, apogeu da minha esperança. O martírio de ver partir a história, histórias deste ancorado lugar. Aqui, ad eternum, pertenço. A magia do teu olhar, a esses verdes olhos pertenço. És agora a minha musa eterna, a mandrágora submersa, do meu eu a cogitar. Deste-me comida, água e calor, a moléstia que te levou, da tua ternura a mim me privou. Bom. E Pedro, essa sua vertente, né? Você falou que já passou por vários estilos de escrita. E a poesia, pelo jeito, é a que mais te prende, né? Sim, desde que comecei desde que criei o meu livrinho preto e comecei a fazer as minhas letras em inglês no início de heavy metal, para o que evoluiu a partir de 98, 99 foi poesia. E acho que expresso-me bem na poesia. Não é que não tenha ideias de fazer outra coisa qualquer no futuro, mas o próximo livro vai ter pensamento e poesia também. Vai ter uma parte vai ter pelo menos 2 capítulos, um de pensamento e outro de poesia. Já o tenho quase pronto, será o meu 4º livro. Sinceramente espero que seja pela infinita, assim a Adriana permita. Sim, sempre. Agora nos conta qual é o seu segundo livro. Ora bem, o meu segundo livro vem nessa senda. O meu segundo livro foi um livro que demorou o tempo a ser feito. Tem 80 poemas. Eu sou 100% original naquilo que escrevo,
não estou a dizer que os meus colegas da Infinita não o sejam, mas conheço autores que pelageiam, não é? Há sempre aquela coisa. Este livro demorou 6 anos, quase 7 anos, 6 anos e tal a ser feito. E na altura não sabia o que é que havia de fazer com tanta poesia que escrevia ao longo dos tempos, e surgiu este Memória e Solidão, que tem uma capa de um artista plástico de Vila Nova de Gaia chamado Jorge Marques, que não me levou nada pela capa, foi fantástico, é um amigo, é por causa do Tarântula, aconselho a quem gosta de heavy metal que os escute, que é uma excelente banda. E permites-me que leia um poema deste livro? Claro, o espaço é seu, Pedro. Tágites, é um poema que já foi declamado em algumas rádios, e nomeadamente na MUM, na Rádio Lisboa, na RLX e entre outras. Vou passar a ler. Tágites, que é a primeira parte da sequela de 3. Devagar corre o rio, lento e ocioso é o pesar, por entre cânticos que mágicos parecem. Penso de ninfas tratarem, mas longe está o Tejo de Camões, para eu Tágites escutar. Ou será somente a voz do meu pensamento num lento pesar? Aqui não há naus nem caravelas, apenas um frenético baloiçar, que me parece não ser do mar. Proscruto a noite, o silêncio, a mim me toma. Como uma nau, desejo partir. Para onde haja para mim esperança, quero soltar as amarras que aqui me prendem e deixar o meu corpo ir, como há muito me fui em pensamento. Não estou a ouvir. Eu coloco no mudo para nada interferir a leitura. Eu gosto muito da sua forma de escrever. E, Pedro, agora nessa sua trajetória, né, até chegar ao 3º livro, o que foi que mudou, o que foi que te fez chegar até o Pós-Atlântica, Atlântida, que é esse livro aqui que eu fiquei, foi quando realmente eu conhecia a sua escrita, né, já te acompanhava nas redes sociais, você participava de algumas coletâneas nossas, mas até chegar a esse livro, que é um livro que tem uma história, através da poesia, muito bem contada. Então, conta para a gente um pouquinho sobre tudo isso. Eu estou emocionado com este livro, sinceramente, porque pronto, poderia ter mais algumas páginas, mas acho que tenho substancial para que possa ser considerado um bom livro. Acho que é o meu melhor livro, sinceramente acho que é o meu melhor livro. Acho que é a minha fase mais madura como escritor. E o Pós-Atlântida surgiu após uma série de após a pandemia, a partir de 2022, em que comecei a pensar, a ler e a ver certo tipo de documentários e a ler aprofundadamente autores que falavam sobre cientificamente até sobre a Atlântida. Tem uns textos que falam sobre o pós-Atlântida, que é a Babilónia, daí o nome pós-Atlântida. Tem textos sobre a Atlântida e sobre a Babilónia, que é o que mas já é apenas a minha maneira de ver as coisas. Não, portanto, eu ponho as coisas dessa maneira, ponho uma barreira cronológica. A Atlântida e o Egito e a Babilónia. Muita gente diz que a Atlântida que é uma utopia, que é inocência, que é a personificação da inocência, mas não, eu acho que a Atlântida e Lemúria, exatamente no Pacífico, também foi uma civilização que me inspirou, que foram apagadas da história, mas não dos registros, porque pelo visto ainda há uns registros que circulam subrepticiamente pelas mãos de algumas pessoas que não estão ligadas à sua acumulação. Sabes o que eu quero dizer?
E não quero ir muito mais de longe, senão entraríamos em teorias da conspiração. Não é o espaço ideal para isso. E a Atlântida surgiu-me como uma utopia que eu desejava viver, e então vivi durante alguns instantes da composição deste livro. E este livro, de facto, como eu já disse, é o mais maduro que eu tenho. Tem uma bela capa da Júlia Meirink, a tua filha. Foi uma excelente capa. Dadas as condicionantes, exatamente, dadas as condicionantes, é uma excelente capa. E passo então a ler mais um poema do Após Atlântida para dar seguimento ao que foi a evolução nos 3 livros. Eu orgulho muito dos meus 3 meninos, e bem, a verdade. A procura pela verdade dá-se por um acaso. É um caminho percorrido das trevas da casualidade, em direção ao solitário ócio do pensamento. Procura metafísica transcendente, a receita para a paz interior. Pode ter muitos atalhos. Há uma amargura, mas antes de um poço sair, no fundo se bate. Porém, a solitária jornada da elevação leva-nos ao misericordioso sentimento de compaixão. O quinto elemento, que é o 6º sentido, que precede uma longa jornada de auto-encontros. Meu atalho vou encontrar, porventura outro serei, ter-me-ei tornado em paz com o mundo, iluminado. Pedro, eu agora vou ler um poema que eu gosto muito, para complementar isso que você, essas suas leituras. Triste cegueira. Ao fim de anos de cegueira, um lento vislumbre que aumenta com o passar do tempo. Numa caverna já não me encontro, talvez num remoto túnel, vendo tênue refração de luminosidade. Vejo as expressões de como louco é o mundano. As palavras simples e os atos são pouco altruístas, já não me alegram. Quem me dera, por vezes inocente, ser estulto como os demais, deixar o pensamento profundo para os letrados, deixar-me de ver como exemplo para mim mesmo, deixar-me levar pela triste cegueira. O lugar dos nobres de espírito é no panteão, não neste mundo mudando de senso comum, mas sim, é possível atingir o Olimpo, através da consciência empírica da razão. Dentro das nossas conversas, né, até chegar a esse livro, você tem todo um universo muito forte, os seus conceitos, você está falando aí da teoria da conspiração, os seus conceitos, o seu conhecimento, às vezes transcendem, né, muito mais do que você consegue expressar, às vezes em palavra, escrita, e a sua poesia ela transborda muito e, como a gente sabe, tem uma continuidade de muitas coisas que não estão aqui nesse livro e que vai ser uma honra e uma alegria a gente dar continuidade. E quando você fala, né, da espiritualidade, dessa mítica do mal, que sobre a natureza dos homens, os hábitos, tudo isso, através desses poemas, está intrínseco, às vezes não, às vezes está bem exposto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que você... eu sei que tem coisas que não cabem, claro que a gente não vai comentar, mas tem muitas coisas que eu acho que nesse momento que a gente está, né, nessa luta entre a luz e a escuridão, a sombra no meio, o bem... Exato. Eu acho que a poesia e a arte, nesse tempo que a gente vive agora, né, da pandemia, sempre foi muito importante nos momentos mais críticos da humanidade. O legado que a gente deixa, o tempo que a gente partilha, a poesia, a arte. Então, e você tem muito disso também, você tem uma consciência muito grande, né, de tudo que envolve esse tema. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, estou te provocando aqui. Sim, por exemplo, tenho aquele que para mim é um dos maiores génios da história, que é o Nikola Tesla, que tentou antes de Max Planck criar a teoria da relatividade,
e a matriz divina, como ele chamou alguns num discurso. Foi uma coisa, foi um fio de pensamento. Nikola Tesla criou uma ligação entre a ciência e a espiritualidade. E Max Planck teorizou-a. Então, e Einstein também fez evoluir a quântica na direção da espiritualidade, embora se recusasse às vezes, embora fosse um homem espiritual, se recusasse a certos preceitos como a crença, que hoje em dia está tanto em voga, e pelo que eu tenho analisado, e pelo que eu tenho lido, a crença é o que nos liga a Deus. A crença não é a crença à oração, somente a oração. É nós sermos a oração. Nós sermos a oração. Nós temos constantemente uma oração para a humanidade. Estarmos alinharmos os nossos sentimentos com as necessidades do mundo. E com uma compaixão que tanta falta faz neste mundo bélico e de iniquidades e de individualidade e de ganância e de hipocrisia e tudo mais. Acho que faz falta um pouco de espiritualidade, um pouco de sermos nós a mudar o nosso meio, o meio que nos rodeia. E como tudo está em todo lado, segundo a teoria do efeito borboleta, que é uma teoria também da física quântica, que está muito em voga, mesmo na espiritualidade. Cito um autor, que é Greg Braden, que espelha isso na perfeição, aconselho-te a ler, que o espírito e a maneira como nós estamos na vida são a forma como nós comunicamos com Deus, com a matriz divina, e a união perfeita entre a ciência e a crença, e é um pouco isso que eu tento, nos meus textos mais recentes, falei sobre as escolas de pensamento, a maneira como empiricamente, isto divagando, nem sempre tenho um fio de pensamento coerente. É coerente, mas não é atalho de foice, como se costuma dizer. Então, como estava a dizer. Está falando da física quântica, do pensamento e da espiritualidade que conecta com a razão, com a energia. Sim, eu penso, e a maneira como se espalha sim, exato, e a maneira como se espalha naquilo que eu escrevo. Eu tenho uma série de textos, uns 16 textos já escritos para o novo livro, que são reflexos da espiritualidade e a maneira como certas seitas se apossaram da espiritualidade para tornar o homem cego, a tal cegueira de que Saramago falava. Diz ele que não percebia porque é que o povo era cego. Eu sou um pouco mais irreverente e digo, eu sei perfeitamente porque é que o povo está cego. Sei perfeitamente porque é que o povo está cego. Porque essas escolas de pensamento em que a Grécia foi abundante, criaram a escola do estoicismo, todas as escolas, todas as correntes de pensamento e de sensação humana foram testadas na Grécia e incorporadas na civilização ocidental, em Roma, depois espalhada na Europa através do cristianismo, enfim. E a espiritualidade que essas seitas pregavam é precisamente com o oposto daquela que eu advogo, que é que nós devemos ser templo de nós mesmos
tempo de nós mesmos, e não precisamos de intermediários para falar com Deus. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. E ao fim e ao cabo somos Deus também. Somos uma extensão da matriz de Deus. E a cegueira que... De Saramago até tem um livro, eu ainda não li, mas já li a sinopse, alguns numa biblioteca, o ensaio sobre a cegueira. Acho que ele toca ali em alguma coisa, mas que eu faço a minha humildade, pretendo dar asas, porque vou explicar o que é essa cegueira no próximo livro. De que se trata essa cegueira, porque é que chegamos a esta cegueira, as razões porque a humanidade está cega, e quanto mais tecnologia aparece, parece que a cegueira mais se agudiza. Enfim. Eu concordo com você e acho que nós somos energia pura, né? E que os dogmas e tudo que se enquadra, a gente pode ter até curiosidade de conhecer as religiões e conhecer as seitas, mas o que nos distancia e o que nos faz diferenciar, o diferencial é justamente a nossa essência, a nossa consciência individual. Então, quando a gente consegue perceber que o nosso pensamento tem que ser único e não se deixar influenciar por todo o resto, por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente conheça, isso eu falo de cunho próprio mesmo, né? É através da vivência, é através do aprendizado, das quedas, do sofrimento, que a gente vai começando a perceber o quanto nós somos únicos e sozinhos no universo, que a gente não pode se deixar influenciar por nada, nem por ninguém. E que nascemos sozinhos, vamos morrer sós, e talvez seja esse o grande segredo da humanidade, né? A gente ter essa consciência de que somos uno. E que nessa nossa... Adriana, isso não é um segredo, isso é quase como retórico, é retórico, mas eu não acredito que quando partimos vamos sozinhos. Não, sozinho que eu digo assim, na individualidade. Eu, no meu dia, eu não vou te levar, não vou levar quem estiver perto de mim. Eu vou... No ser corpóreo, no ser corpóreo. Exato, no ser material, no aqui e agora, isso que eu estou falando. E você traz isso para a literatura também, né? E você, dentro da sua poesia, você coloca um pouco disso. Tem alguns poemas seus que, nas entrelinhas, a gente percebe o quanto você tem essa preocupação, né, de unir, de despertar esse lado da espiritualidade, saindo um pouco da materialidade. E quando a gente lê aqui o que está aqui na contracapa, que foi escrito por você, trazendo agora nessas nossas divagações para o livro, que você fala que escreve sobre a origem mítica do mal, sobre a natureza do homem, hábitos, costumes e vícios, sobre a espiritualidade na sua perspectiva. Sobre a espiritualidade, aí agora as palavras do Pedro, direi que ela não é apenas uma roupagem, mas antes o último destino da existência humana. Não raras vezes esse destino é visto como um desvio para a solidão, quando na realidade é o único caminho possível para alguém que procura a verdade e a cooperação entre todos, porque na espiritualidade, que não somente poética ou utópica, está a salvação para quem se procura a si mesmo nesta dádiva que é a vida. A poesia e a prosa têm sido a forma que uso para transmitir pensamentos, lamentos, sentimentos e utopias. Sobre a utopia, direi que muitas vezes ela é vista como uma impossibilidade, mas em virtude dos artifícios humanos, quantas vezes ela não se tornou realidade, chegando ao cotidiano. Os mitos e lendas, quantas vezes não foram a mais pura metáfora da realidade, uma realidade histórica. Chegou a hora de nos questionarmos e abraçarmos uma realidade mágica. Pedro Miguel Silva Santos. E é para quando a gente mergulha nesse seu livro e toda a sua escrita que a gente consegue compreender um pouco essas suas palavras. Sim, eu acho, é como eu digo, eu acho que é o livro de longe do livro mais maduro que eu tenho. Este aqui foi um pouco na senda do humanismo e do iluminismo, do humanismo e do iluminismo,
foi uma coisa, fala do amor de uma maneira rígida e quase fria, mas encontra-se sempre um caminho para... Todos nós passamos por fases, não é? E esta foi uma fase de transição. O primeiro que está esgotado, devo dizer que são amores platónicos, foi um livro que saiu assim um bocado de aproveitamento, mas de certa forma tudo tem um significado. Eu gosto de escrever, gosto de ter um fio condutor, apesar de determinadas alturas ceder à melancolia à melancolia e à tristeza. Por vezes deixo-me levar por esse fio condutor que me leva à conclusão, como é a sinopse do Após a Atlântida. E Pedro, dentro da sua escrita, né, de tudo isso que você tem falado, qual é a história que mais gosta de contar? Dentro da escrita. Ou fora dela? Eu vou contar uma história que é quase um sincronismo, que me levou a publicar livros. Um dia estava a trabalhar numa fábrica e o meu patrão abordou-me, o meu patrão da altura e amigo, que me patrocinou os 3 livros, abordou-me e disse-me assim: eu tenho aqui um livro. Eu na altura disse assim: eu também escrevo. Estava a trabalhar e ele abordou-me no meio de trabalho e eu também escrevo. Então eu patrocino-te o livro. E aí nasceu uma relação de mecenas com um criador, que foi uma coisa que se perpetuou durante quase 8 anos. Enfim, acho que foi uma história. Ele não é meu familiar, apenas um amigo, mas quis apostar em mim e quando foi preciso dar um passo maior, que foi a Infinita, ele não se arrogou e deu um passo em frente. Quero mencionar o nome dele, se for possível, a Cássio Oliveira Coelho, que foi o mecenas de toda esta obra que eu reuni até aqui. E sei que há outros, mas a mim o que me toca em mim é as ações que me fazem. E por muitos anos que passem, que já é um homem com 89 anos, certamente que nunca esquecerei durante a minha existência tudo quanto ele proporcionou que eu produzisse a nível literário. É basicamente essa a história. É sempre bom a gente ter alguém que nos apoia, né? E que nos conduz. Às vezes a gente precisa desse abrigo. E sempre aparece uma pessoa que nos estende a mão na hora que a gente mais precisa. Eu acho que isso faz parte da humanidade, né? O ser humano, né? Na palavra mais explícita mesmo, mais forte, de todas as conotações, é você ser humano em relação ao outro, né? Você olhar o outro, fazer ao outro que gostaria que fizesse com você. E isso é muito difícil para a gente nos dias de hoje, mas a gente tenta e vamos, da mesma maneira que um nos dá a mão, às vezes a gente também tem a obrigação de dar a mão a uma outra pessoa e a vida vai gerando nesse ciclo. E se dependesse de você, o que mudaria nos tempos atuais dentro do segmento da literatura? O que te incomoda dentro desse segmento, nessa modernidade, nesses tempos atuais, você que tem esse percurso de alguns anos, o que você mudaria se você pudesse? Na literatura? Na literatura. Ora bem, certamente que mudaria muito pedantismo e muito falso poeta, muito pseudo-poeta que quase sem saber o abecedário, entre aspas, se põe a escrever de formas que vis
é quase um insulto à inteligência de quem lê, pura e simplesmente. Eu bania certo tipo de escritores porque não acrescentam nada ao panorama. Não é banir, não podia não banir, mas punha uma distância, sei lá, fosse ela qual fosse, mas punha uma distância. Sei que toda a gente tem direito a exprimir-se, seja de forma falada ou de forma escrita, mas pedantismo, não, obrigado. E você já sabe o que eu penso, não vou nem comentar. O importante é a gente ir seguindo. E o que lhe inspira, Pedro? Qual é o livro que marcou a sua vida? Foram tantos. Houveram há uns livros infantis e de ficção científica na altura, mas principalmente livros infantis que me ensinaram muitos valores de honestidade e de maneira de proceder. Acho que abriram um pouco a minha inocência e deram um vislumbre daquilo que poderia ser, embora fossem fábulas, posso dizer que as metáforas implícitas na escrita daqueles contos tradicionais de todo o mundo que eu li em 1983 e que ainda li e reli mais à frente, acho que me marcaram pela forma como na altura se tentava dar valores às crianças, valores tradicionais. Hoje em dia está tudo desconjuntado e os valores perdem-se, não, estão-se a perder dia para dia. Sei que há professores que ainda tentam remar contra a maré, mas pronto, o sistema não deixa que eles possam criar seres humanos, como tu dizes, seres humanos que cooperem, que sejam humanos para com os outros, que não olhem só para o seu próprio umbigo, que sejam seres humanos de bem com o mundo e de bem consigo próprios, acima de tudo. Eu emendei uma pergunta na outra justamente por isso, porque está muito difícil para a gente hoje em dia, né, nesse novo formato comercial, nessa forma de estar tão instantânea das redes sociais, uma coisa que na nossa geração a gente cresceu longe disso tudo, né, dessa exposição, então nós éramos obrigados a realmente ler, e os clássicos, eles tinham histórias, eles tinham conteúdo, eles tinham lições de moral que passavam de pai para filho, então às vezes quando o pai ou a mãe não sabiam o que dizer para o filho, eles entregavam o livro sabendo que aquilo dali iria passar aquela mensagem que eles gostariam de passar e que, de repente, não tinham ou entendimento, ou cultura, ou então até mesmo uma forma mais fácil de lidar com aquelas temáticas. Então, eu cresci justamente assim, recebendo livros, e os livros, eles me davam, né, as fábulas de Êxopo e tantos outros livros, inclusive a poesia também. A gente foi atravessando as nossas gerações, recebendo essa enxurrada de conhecimento, e hoje em dia a gente até questiona o que a gente está lendo, se foi através da inteligência artificial, você falando aí em plágio, é muito, muito complicado, né? Até nesse universo de internet, às vezes a gente coloca o nome de um autor para fazer uma pesquisa, vem um texto que não é dele, está assinado como se fosse dele, e as pessoas vão replicando nas redes sociais, e para quem leu minimamente a obra e conhece aquele autor, a gente sabe que ele jamais escreveria uma frase daquela. E as gerações novas, elas estão crescendo sem referência nenhuma, né? Se não tem um pai, um avô, uma mãe, ou então alguém da família que goste realmente dos clássicos da literatura e possa fazer esse fio condutor, hoje em dia as gerações estão aprendendo a consumir o que é instantâneo, né? E isso também é uma vertente da tua escrita, a tua preocupação em trazer essas informações cada vez mais concretas. Porque eu faço neste livro,
neste livro, eu faço citações a Virgílio, a Dante Alighieri, que é um autor que eu gosto muito, que é um autor medieval, que deves conhecer, O Inferno de Dante, que é um livro que me marcou pela maneira explícita como marcava os limites entre o bem e o mal, entre a bênção e o arrependimento, entre o arrependimento e a reincidência. E o facto que eu até na altura troquei Virgílio por Horácio no livro, porque Horácio era um comediante, então aquilo para mim era uma comédia, então resolvi transformar o poema de uma Odisseia de Virgílio para uma comédia de Horácio. São pormenores. Gosto de brincar com os clássicos, gosto de brincar com os clássicos. É verdade, doutor. E Pedro, dentro disso tudo, quem é o Pedro Miguel no reflexo do espelho? Como é que você se vê? Eu vejo-me como uma pessoa resiliente, vejo-me como uma pessoa que mais vale, como é que se diz, quebrar que torcer. Sou uma pessoa muito inflexível nos meus valores, muito inflexível nos meus valores. Quando me vêm questionar os meus valores, eu digo assim, como? Eu não. Eu bebi da água pura. Se vocês bebem de água insalobra, isso é com vocês. Os valores que eu aprendi são os valores de tradições de milhares e milhares de anos, segundo penso, tenho a certeza, e por exemplo, aqui não há conversas, vou entrar agora mais uma polémica, aqui não há conversas de géneros, nem de satanismos, nem de conversão de transformismo em maldade. Eu não advogo a maldade, eu sou uma pessoa genuína e sem hipocrisias. Não abomino a hipocrisia, a vulgaridade. Eu muitas vezes dou por mim a afastar-me de pessoas só porque tenho uma conversa vulgar. Eu não gosto de vulgaridade. Não é que discrimine, eu não discrimino ninguém, mas sou livre de ouvir aquilo que eu quiser. Exato. E quando a conversa não me agrada, pura e simplesmente, olha, dou por mim a sair-me pelos fundos. Isso a gente vai aprendendo com o passar dos anos, né? Antes a gente tem aquela polidez social de que tem que aguentar, tem que ouvir, tem que aceitar, porque, claro que todo mundo tem o direito de se expressar, mas a gente também tem o direito de se retirar quando as coisas nos incomodam. E eu acho que isso é uma forma também de autopreservação e de amadurecimento também, né? Sim. Eu acho muito importante isso. E de cura. Quando nos isolamos, estamos a procurar uma cura porque muitas vezes as energias contaminam-nos e nós precisamos de lidar com elas e ver-nos livres delas, através do isolamento, de auto-infligir a catarse de ermita, ou seja, estamos no nosso ermitério e estamos pura e simplesmente numa catarse que leva-nos à cura. A meditação, a reflexão são muitas vezes instrumentos para ultrapassar essas frustrações do dia a dia. E esses momentos de catarse, elas te inspiram mais para você escrever? Sim, tá, muito, essa catarse tem muito a ver com a minha escrita, porque muitas vezes eu a partir da reflexão e da leitura, dou por mim a criar textos que sou eu,
que sou eu, no fundo sou eu, porque pelo que eu tenho lido, considero-me um autor bastante original. E acho que é dada essa reflexão e a esse isolamento em que apenas me inspiro numa sonoridade, numa música que está a tocar, inspiro-me na atmosfera, não na letra. Inspiro-me na atmosfera que cria, e às vezes para escrever um bom poema preciso criar uma atmosfera certa para atacar o papel e tentar criar o melhor possível. Quer ler mais um poema para a gente? Sim, eu vou escolher a Pós-Atlântida. Olha, se me permites, vou ler um texto que na minha página passou um bocado ao lado do algoritmo, mas pronto. Deus menor, perversão do que de mim resta, de inocência, o outro, o mundo, o indivíduo com que me debato acordado, leva-me a pensar que a inveja nos indigentes morais está omnipresente, na ignorância de quem na sua pobre materialidade não se consegue transcender. É a mácula que moralmente matou Caim, que na sua soberbada proeza fez de Abel o eterno rei mártir. A perversão da consumação da inveja é o pecado original. A sabedoria, quando dada, é superação por um Deus menor. Superação de um Deus menor. E na inveja, pelo saber, está a idolatria, a que muitos chamam bem. E nada mais é que a consumação do desejo do rei, que é coxo, pai de Abel, Belzebu, demiurgo de seu nome. Muito bom, Pedro. Muito bom. Pedro, tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de dizer? Porque nessa revista aqui, a nossa revista Etc., Pedro Miguel Santos, ele responde... Tive o prazer de adquirir, tive o privilégio de adquirir, sim. Exato. Sim, perdão. O Pedro, ele escreve assim: crente da utopia, sonhador noite e dia, com a ideia de que tudo é impossível até ser transposto para a realidade. E aqui a nossa ideia na revista Etc. é justamente, são 15 perguntas onde a gente conhece um pouco mais do pensamento do Pedro, tem a biografia dele, tem também a sinopse do livro e os contatos do Pedro para quem quiser adquirir o livro. A Infinita está no site da Infinita também, quem quiser adquirir. No Brasil, aqui na Europa, aonde vocês quiserem, o livro vai estar disponível e também está caminhando também para a Amazon e para a UC. Então, é um processo, né, porque a gente trabalha com distribuidor, então nem sempre acontece na hora que a gente quer, mas é um livro que eu acho que merece estar na cabeceira do nosso lado, de vez em quando a gente abrir, porque eu acho que a poesia ela tem que ser degustada, a gente tem que parar um pouquinho para entrar dentro do poema, para sentir, para pensar, e esse livro do Pedro, ele causa tudo isso em quem o lê. E antes da gente terminar, e o Pedro falar outras coisas, eu fazer a última pergunta, ofereçam, como a Ana Coelho estava falando também na semana passada, ofereçam livros de Natal. Não tem presente melhor, simbolismo maior do que um livro. E como tem tantas, né, o mercado hoje em dia, são tantas plataformas que vendem tantos livros só para ganhar dinheiro, e às vezes a gente tem livros de autores, né, que não são tão conhecidos, mas que transmitem mensagens, que fazem com que a gente compreenda alguma coisa. E a minha vida inteira, os livros sempre me deram recados, os livros sempre me inspiraram, sempre me mostraram um caminho. Às vezes eu ficava até ansiosa, né, quando eu via um título, um livro, e eu queria adquirir aquele livro, às vezes não tinha como, eu pegava numa biblioteca, mas quando eu abria uma página, eu sempre tenho essa mania de abrir uma página aleatoriamente, em cada livro que eu pego nas mãos, para depois então ler. E toda vez que eu abro uma página aleatoriamente, ela tem sempre aquela mensagem, seja na prosa, na poesia, no romance, em qualquer estilo literário, tem aquela mensagem que a gente precisa ler. Então, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da nossa pergunta final e o que o livro também traz para você.
Eu acho que às vezes os livros que nós compramos e que nos são sugeridos de uma maneira que eu às vezes não compreendo, não passam de sincronismos, porque quando uma pessoa faz uma caminhada espiritual, começa a acontecer sincronismos. Então o livro certo na altura certa, o conhecimento certo na altura certa, o que são os livros para mim, não é? Sim. São resultados de sincronismos, são resultados de busca, que muitas vezes busco alguma coisa, mas ela aparece-me à frente. Já me aconteceu procurar um livro de um autor e alguém que era vizinho tinha-o, inadvertidamente. E ler um livro de 860 páginas, devorei-o em 2 ou 3 meses e foi o livro que começou esta cena de leitura que eu tenho feito, esta maratona, que já dura há um ano e tal, quase há um ano e meio, em que já li quase 25 livros. Enfim, tem sido uma maratona uma orgia de conhecimentos. Eu sei bem o que é isso. Tinha épocas da minha vida que eu tinha tempo, né? Que o tempo era diferente também. Hoje em dia eu acho que o tempo está passando de uma outra forma. Eu brigo um pouco com isso. Muita gente não me dá razão, mas eu ainda continuo achando que o tempo está passando de uma outra forma, está muito mais acelerado. Mas na época que eu tinha um pouco mais de tempo, eu lia quase 4 livros, 6 livros no mês. Eu devorava, eu entrava naquele universo, fazia tão bem para a alma, né? Quando a gente mergulha no livro. Na época da pandemia a gente pôde ter esse desaceleramento, então pude me dedicar mais aos livros, e isso faz tão bem para a alma. E às vezes na nossa rotina a gente não consegue, né, devorar tantos livros como a gente gostaria, mas isso faz muito bem. E Pedro, dentro disso tudo, qual é a pergunta que você gostaria que lhe fizessem? Como você responderia? Porquê? O porquê disto tudo? Porque eu responderia porque de uma maneira como muitas vezes, como há umas respostas que eu dou no Pós-Atlântida, porque tinha que ser, porque estamos aqui à prova, estamos a passar por uma experiência corpórea. Alguém disse que o corpo que era o vaso do nosso espírito, e eu acho que sim. Eu chego à conclusão que sim, porque às vezes tenho sensações corpóreas que me fazem. Eu não consumo drogas. Portanto, essas sensações são perfeitamente estranhas. É como se estivesse dentro de mim, mas ao mesmo tempo não estivesse. São sensações. E são sensações de quem procura a verdade. Quanto mais o homem sabe, mais a sua perspectiva do mundo vai mudando o próprio mundo, isso é ao seu redor. Se um determinado número de pessoas conseguir olhar o mundo de uma maneira diferente, que se coadune esse núcleo com uma ideologia ou com uma ideia que tenha a ver com Deus, o mundo muda. O que fez com que isto acontecesse, para que o mundo não mudasse, foi as constantes divisões. As divisões. Até no mundo literário isso acontece, as divisões. Há divisões em tudo, há rótulos em tudo. E, ao fim e ao cabo, para não estar com mais delongas a respeito de questões que podem ser não consensuais, eu direi que as escolas de pensamento da antiga Grécia, trataram de que tudo fosse diferente e tudo fosse dividido e espartilhado, de forma a que
de forma que acontecesse como na Torre de Babel, que não cresceu mais porque ninguém se entendia. Ao fim e ao cabo era tanta mão de obra que já ninguém se entendia. E o mesmo vai com o pensamento. O pensamento é tão variado que a determinada altura já ninguém se entende. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Eu também acredito nisso. E no último ano e meio, mais ou menos, da minha vida, em que eu me tornei uma pessoa até um pouco mais introspectiva dentro do mundo, de um mundo meu, para tentar compreender determinadas situações, eu comecei a justamente entrar nesses paradigmas e compreender isso que você está falando, que por uma época eu iria contestar, eu ia dizer assim, não, Pedro, não é bem assim. E quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente medita, mais a gente começa a observar o entorno, mais a gente chega a essa conclusão. O mundo está ao caos, porque ninguém mais se entende, porque as pessoas não conseguem mais falar a mesma língua. Em virtude das divisões. Exatamente. Causadas pelo próprio homem. Pelas crenças e por tantas outras coisas, né? Que aí, senão a gente vai ficar divagando e dialogando aqui 1h30. E por um dia ainda continuamos a divagar. Sim, sim. Te agradeço, Pedro. Eu gosto muito de conversar com você e tem muita coisa para a gente trocar ideia. E para todos que estão nos ouvindo... Agradeço a quem possa ouvir o programa, um bem-aja, e que procurem bons livros. Procurem uma pós-Atlântida. É isso que eu ia falar. Esse é um bom livro de poesia. E, Pedro, muito obrigada mais uma vez por você estar sempre disponível e trocando sempre essas ideias com a gente. O Pós-Atlântica já esteve na Feira do Livro do Porto, na Festa do Livro de Belém. Ano que vem estará conosco na Feira do Livro de Lisboa. Então, nesse inteirinho, até o Natal, quem quiser também adquirir, tem poucos exemplares na mão do Pedro, poucos exemplares na mão do Infinita, mas a gente está sempre disponível a fazer mais e mais assim que esgotarem. A gente vai estar sempre fazendo novas impressões, porque eu acho que a gente tem que dar continuidade nessa caminhada até chegar ao novo livro do Pedro. Então, te agradeço muito pela confiança. Convite desde já de ir à Feira do Livro de Lisboa. Sim. Aceito desde já o convite para ir à Feira do Livro de Lisboa. Você estará lá em 2025. Com certeza. Então, muito obrigada, Pedro. Um bem-aja. Obrigado por este momento da antena, que soube tão bem, sabe sempre tão bem falar como uma pessoa com uma mentalidade tão aberta como a Adriana, a senhora Adriana, que é... Nada de senhora, a senhora está lá no céu, nada de senhora. Então, muito obrigada, Pedro, tudo de bom para você e muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando também. Aqui embaixo tem as descrições do livro, a sinopse, aonde encontrar o contato do Pedro, onde comprar o livro, todos os caminhos da revista, etc., para que vocês conheçam um pouco mais o autor, inclusive o link também, que ela está disponível gratuitamente na Amazon, no Google Play, e nesse link que vocês podem acessar para que vocês tenham conhecimento desses autores todos que estão passando aqui pela nossa caminhada, pela nossa jornada de todas as quartas-feiras no Etc. Literatura e Arte. Então, um grande bem-aja a todos, Pedro, gratidão e muito obrigada a todos vocês. Até a próxima quarta.